Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você aqui carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, até o verso de número 8, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, segundo Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome, entre os quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Algumas suposições históricas em relação à carta de Paulo aos Romanos. Eles dizem que quem formou a igreja de Roma foi Pedro. De maneira nenhuma, porque se Pedro tivesse formado a igreja de Roma, Paulo respeitaria o apostolado de Pedro, porque Pedro era um apóstolo e havia um respeito concreto em um apostolado de cada pastor aonde era estabelecido a cada trabalho. Algumas suposições históricas dizem também que a igreja de Roma foi formada por causa do tempo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no tempo da festa do Pentecoste, porque lá estavam cretenses, árabes e romanos e diversas pessoas ali. Mas também essa suposição histórica também não é tão verídica assim. Outra suposição histórica é em relação aos libertos, que eles foram presos em Roma e trabalhavam em Roma. Alguns retornaram para Jerusalém, outros permaneceram ali, e assim foi formado a igreja de Roma. Quando Paulo ele expressa na sua carta que o desejo de ir até Roma, porque em todo o mundo era anunciado a fé dos romanos, porque na verdade a fé dos romanos era algo maravilhoso, era algo extraordinário, porque nos tempos de perseguições, os cristãos em Roma, eles passavam por diversos tipos de adversidades. As adversidades mais cruéis que os crentes de Roma passavam era a perseguição de morte, aonde os crentes eram jogados na arena para ser dilacerados pelos leões. Alguns eram amarrados por estaca e colocado óleo e eles queimavam vivo. Muitas mulheres e cristãos eram enterrados vivos. Alguns eles eram amarrados por cavalo e puxados e sendo dilacerados pelo meio por amor ao Evangelho e por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa fé chamou a atenção de Paulo. Porém, Paulo ele não escreveu com seus próprios punhos a carta. A carta ela foi ditada por Paulo em Romanos 16, o verso 22, foi Tárcio em que escreveu a carta, e assim direcionando a carta para a igreja de Roma. Porém, a igreja de Roma, ela havia dois tipos de problema. A carta ela tinha duas finalidades: primeiro doutrinária e segundo missionária. Paulo queria resolver o problema que estava acontecendo em Roma, porque havia os judeus e o povo gentil que tinha aceitado o Evangelho. E os judeus, por fazer parte da circuncisão, achavam-se melhores do que o povo gentil, que eram os gregos, que eram os próprios romanos, as pessoas que não faziam da linhagem judaica, que aceitava Cristo Jesus, e eles se achavam melhores do que isso. E Paulo alinhou a todos, porque todos estavam debaixo de uma mesma lei, a lei do pecado. E todos dependiam a não ser da graça de Deus através da fé. Quando Paulo começou a ditar a carta, e a carta ela chegou à igreja de Roma, assim ela foi formada uma igreja mais sólida,
foi resolvidos os problemas espirituais da igreja. A unificação da igreja, ela foi resolvida. Foi recordado que o povo gentil, que faziam parte da salvação eterna, foi relembrado lá quando na casa de Cornélio, aonde o anjo aparece a Cornélio e diz para Cornélio ir até a Jope, chamar Pedro, para poder anunciar o evangelho da salvação. Alguns pontos muito importantes em relação à salvação eterna para toda a humanidade. Isso era importante, era um sentido doutrinário em relação a isso. E Paulo ele cita em relação ao próprio delito, que é o descumprir a lei, porque a lei ela nada mais ela aponta os nossos erros, as nossas falhas. Mas só que também a lei ela não salva, porque ela se transforma como se fosse o próprio mérito, ou quer dizer, poxa, eu recebi, os judeus eles tinham uns orgulho porque terem recebido a lei através de Moisés, mas acontece que eles não conseguiriam cumprir o decálogo, cumprir na íntegra todos os mandamentos que Deus ordenou, porque o homem sempre será falho diante de Deus, porque nós pecamos por atos, por palavras e por obras. Paulo escreve aos Coríntios, aos Romanos mesmo, no capítulo 5 e o verso de número 20, diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Isso quer dizer, aonde há muitos erros em relação à transgressão de lei, porque todo pecado é transgressão. Quanto mais pecado existisse, mais a graça ela superabundava, ela era muito mais graciosa em relação à conduta da salvação eterna para com o homem. Só que há um pensamento errôneo em relação a isso, porque as pessoas pensam, poxa vida, se aonde há pecado superabundou a graça, então eu posso viver no pecado errado. Paulo ele continua corrigindo a mesma circunstância em relação à graça de Deus em nossas vidas. Em Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabes que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Quando nós pensamos em relação à graça de Deus, em relação à salvação eterna nas nossas vidas, a graça significa um favor que nós não merecemos. Nós somos pecadores, mas Deus nos amou. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenhais a vida eterna. Como nós poderemos compreender o amor de Deus? É uma coisa incalculável. Deus nos ama. Deus tem interesse na salvação eterna do homem. Deus tem interesse na sua salvação. Deus tem interesse porque a sua graça ela é maravilhosa. Mas para que isso possa acontecer, é dia após dia. Nós temos que viver em novidades de dia. Se você era um mentiroso, deixa de mentir. Se você era um enganador, deixa de enganar. Se você andava de uma maneira errônea, começa a andar de uma maneira certa. Porque aonde está o pecado, a maldade do mundo, superabunda a graça de Deus. Deus ele é muito maior do que os erros do mundo. Não compensa viver numa vida errônea. Compensa se jogar, andar de passo a passo em novidades de vida. Em novidades de vida, para que Deus possa realizar o seu projeto em nosso coração e em nossa vida. A Bíblia ela tem diversos exemplos
Um dos exemplos mais gloriosos que existe em Colossenses capítulo de número 2 e verso 6, ele diz assim, que assim como nós estamos em Cristo, nós devemos andar em novidades de vida. Andar em novidades de vida. Quando Israel saiu do Egito, do sofrimento, da opressão de Faraó, existia um caminho mais curto. Mas Deus prolongou o caminho por 40 anos andando no deserto. Antes de chegar no deserto, eles saindo do Egito com todos os presentes, com todos os ouros que Deus determinou que os egípcios desse à nação de Israel, agora Israel sai todo marchando, glorioso, porque foram libertos da escravidão, mas chega no Mar Vermelho. E Faraó atrás para poder exterminar Israel. E a resposta de Deus para Moisés, ele diz, por que o povo clamas a mim? Mande que o povo marche. O primeiro passo do povo fez com que o mar se abrisse e o povo passasse em seco até ao outro lado, para começarem novidades de vida em relação a andar no deserto. Por que Deus permitiu que a nação de Israel andasse diversos tempos no deserto? Para adquirir experiência. Porque Israel não estava preparado para a guerra. Israel ele tinha que adquirir experiência para poder vencer as dificuldades da vida, porque lá na frente eles iam entrar na terra prometida. E quando chegou naquele tempo de entrar na terra prometida, Moisés ele não acompanhou a nova geração para entrar na terra prometida. Mas Josué sim entrou na terra prometida. Mas antes de entrar na terra prometida, os sacerdotes, as pessoas mais importantes que levavam a Arca da Aliança, existia um rio, o rio que separava aonde Israel estava para poder entrar na terra prometida. Mas quando os sacerdotes colocou os pés nas águas, as águas se abriram e Israel passou para o outro lado. Quem sabe o tempo determinado em que nós passamos aqui na terra e pelas dificuldades dessa vida, é porque Deus está nos dando experiência, porque a graça de Deus ela nos acompanha e nós temos que usar um instrumento maravilhoso que é a nossa fé. Nós não vimos Jesus sendo crucificado, mas nós cremos que ele foi crucificado. Nós não vimos ele sendo açoitado ali em Jerusalém, mas nós cremos que ele foi açoitado por nós e o seu sangue derramado por nós, porque a sua graça maravilhosa ela nos enche de alegria. Ela nos enche de alegria. Foi por isso que Paulo escreveu aos romanos. Foi por isso que Paulo admirava a fé dos romanos, porque eles davam suas próprias vidas por amor a Cristo. E o que nós estamos fazendo em relação ao amor a Cristo? Será que nós estamos se dedicando melhor às nossas vidas em relação às coisas de Deus? Às vezes, muitas das vezes, nós não aparecemos em determinados pontos ou em determinados lugares, mas no local de trabalho, dentro do ônibus, em todos os lugares, nós estamos refletindo aquilo que Deus quer, que é transmitir a imagem e a semelhança de Deus, que é o amor. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa ficar e ir de encontro ao teu coração e que você possa ser cada dia mais uma bênção diante de Deus. E para resumir o texto, eu quero contar uma história de um determinado pai que estava numa roça e a casa era escura porque não tinha luz e ele ensinava as lições bíblicas para os seus filhos e ele falava que nós éramos a luz do mundo. E o filho mais novo falou, mas pai, como nós podemos ser a luz do mundo? O pai pegou um lampião e deu na mão do seu filho e disse, tá vendo? A luz que está nas tuas mãos está iluminando toda a casa. E o filho teve uma excelente ideia, falando, pai, então eu vou fazer clarear todo o mundo. E chegou na janela e colocou o lampião para que toda aquela região fosse iluminada pelo lampião. Os seus irmãos começaram a caçoar do menino mais novo, dizendo, como você vai iluminar todo mundo apenas com um lampião? Mas mal sabia ele que na floresta
havia um caçador perdido e estava desorientado, desesperado, porque ele estava sem direção de rota, e quando ele viu de longe uma luz brilhando, ele foi seguindo aquela luz e foi salvo pela luz do lampião. Assim somos nós, que nós possamos brilhar em todos os sentidos das nossas vidas, porque há pessoas que necessitam do nosso brilho para poder ser conduzidos para o céu. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Siga o meu blog, Rotinas Adversas, e lá está todos os temas e mensagens e algumas lições bíblicas para o seu coração. Amém. Que Deus abençoe.